Ei, glória a Deus! Dá uma salva de palmas aí para Jesus, abençoada. Amém. Amém? Amados, pode se assentar, pode se assentar. Queria trazer um trecho da palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Fala de relacionamentos saudáveis, mas com Jesus. Né? A gente pode ter relacionamento saudável com pessoas que às vezes não são da mesma fé. Nós podemos ter relacionamentos saudáveis com a nossa família. Podemos ter relacionamentos saudáveis na nossa profissão. Podemos ter relacionamentos saudáveis desde que eu entenda qual é o meu propósito. Desde que eu entenda por que eu vivo. Desde que eu entenda quem sou eu. E desde que eu entenda quem é o meu Deus e a minha fé. E esse trecho fala de uma vida segundo a vontade de Deus. Né? De uma vida com Deus. De uma vida que administra bem a graça de Deus. E eu quero ler até o verso 11. 1 Pedro capítulo 4, do 1 até o verso 11, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar conta, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, estamos diante da Tua palavra. Palavra do apóstolo Pedro. Palavra, Senhor, de Deus para as nossas vidas. Queremos nesta manhã pedir que o Senhor fale ao nosso coração de maneira especial, Pai, nos ajudando a viver uma vida conforme a Tua vontade, nos ajudando a viver uma vida que agrada ao Senhor, ó Pai. Se em alguma coisa nós não temos agradado o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos incomode nesta manhã, Pai, para que nós possamos, Pai, consertar isso e possamos viver uma vida na Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo fale conosco,
Que a tua palavra fale conosco. Que as obras do teu Filho falem conosco. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Pedro, ele escreve à igreja. E é interessante que é uma carta dura, viu? Se você for ler depois, é uma carta dura, pesada muitas vezes. Mas é necessário, muitas vezes, que nós, ao ler a palavra de Deus, possamos entender com clareza, muitas vezes, e às vezes um choque para a nossa vida em algumas áreas. Pedro fala de forma dura, mas muitas vezes trazendo vida e doçura, né? Ajudando-nos a entender que Deus fez tudo por amor de nós, né? Ao mesmo tempo que Jesus, vamos dizer assim, batia em Pedro, ele também assoprava, né? Pedro recebia as duras palavras de Jesus, mas Jesus também assoprava, ajudando ele a curar aquela ferida e às vezes curar aquele trauma, curar aquela intrepidez, curar aquele momento da sua vida. E aqui, né, essa carta também ela traz um caminho de lembrança, não só para Pedro, como para as nossas vidas, que ela nos ajuda a lembrar aquilo que Jesus fez por nós. O primeiro verso que eu li, por exemplo, agora, ele fala que nós devemos ter o mesmo pensamento que o Senhor, porque o Senhor também sofreu na carne. Às vezes nós estamos diante de uma luta, de uma dificuldade, de um problema de saúde, de um problema no trabalho, de um problema de relacionamento, né? E ao invés de nós buscarmos Deus, ao invés de nós tentarmos resolver tudo isso com graça, muitas vezes nós ficamos remoendo, chorando, lamentando, e muitas vezes não entendemos a cura que pode vir através do sofrimento. Sofrimento também traz cura. Sofrimento também traz amadurecimento. As dificuldades podem não parecer no início, mas quando nós vencemos, ela nos faz alguém melhor. Ela nos faz alguém mais cascudo às vezes. Ela nos faz alguém mais maduro. Ela nos faz até um conselheiro para alguma pessoa que daqui a pouco vai passar uma dificuldade semelhante e parecida, né? Então, ela às vezes nos ajuda nesse momento a entender, um caminho de lembrança e um caminho na própria mente de Pedro, nos ajudando contra a dúvida de algumas coisas. E aqui, não foi só Pedro que falou dessa forma, não foi só Pedro que disse para nós largarmos as nossas paixões mundanas, não foi só Pedro que disse para nós que nós precisamos esquecer como nós vivíamos para viver o novo, né? A gente só vive algo novo se a gente dá espaço para o novo entrar na nossa vida, tirando alguma coisa velha. Não foi só Pedro que disse essas coisas, mas ele fala dessa gloriosa, né, mensagem do Evangelho, que essa gloriosa mensagem do Evangelho, quando a gente enfrenta o sofrimento, quando a gente enfrenta a dificuldade, quando a gente abandona o velho homem, ela vai trazer para nós fruto de esperança, fruto de graça, fruto de amor, fruto de paciência, e nos ajudar nesse caminho santo, Pedro até fala aqui que a gente precisa rejeitar algumas vezes algumas más companhias da nossa vida. Tem gente que às vezes a gente precisa, não dá, já tentei, já ajudei, né? Já mostrei, mas tem gente que não quer largar o caminho e quer me levar de volta para o caminho de desgraça, caminho de morte, caminho de pecado. É assim. E Pedro até fala assim, e algumas vezes eles vão até estranhar que vocês não se juntam mais com ele, para aquela devassidão toda. Por quê?
Não é que eu não gosto ou isso, mas depende do ambiente. Não dá para a gente mostrar exemplo. Depende do ambiente, não dá nem para a gente conversar. Depende do ambiente, não dá nem para a gente guardar os nossos olhos para ser um olho santo. Né? Depende do ambiente. Então, depende do ambiente, não dá mais para frequentar. Se uma pessoa só vive naquele ambiente, não larga aquele ambiente, não dá mais. Sabe aquela pessoa que você não vê mais sóbria? Não vê, não é só sóbrio de bebida. Tem gente que não está sóbrio da boca, da língua, do falar. Né? E você não consegue mais. Então, nesse momento, às vezes, você tem que rejeitar esse tipo de má influência. Rejeitar esse tipo. Por quê? Não tem um espaço que você encontra mais a pessoa sóbria. Não tem um espaço que você encontra mais a pessoa em um ambiente bom. E a pessoa não está querendo mais. Só quer te levar para esse lugar. Entendeu? E às vezes é isso que ele está falando. Eu só estou encontrando essa pessoa num lugar de idolatria. E ela está vivendo 24 horas uma idolatria. Eu só estou encontrando essa pessoa num lugar de devassidão. E ela está vivendo 24 horas nisso aqui. Eu só estou encontrando essa pessoa bêbada. E eu não tenho como ajudá-la. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes é orar. Mas não dá mais para conviver nesse ambiente. E ele está falando aqui, que por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Para esse tipo de pessoa. Mas a outros tipos de pessoa, lógico que você consegue ter um relacionamento saudável. Mas, primeiramente, a primeira coisa que eu quero falar nesse texto, a primeira coisa, Cristo sofrido na cruz, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Do mesmo pensamento. Sabendo que Cristo sofreu na carne, né, estejam também nós armados. Primeiro, entender isso aqui, né, que ele sofreu na carne, para quê? Para que nós possamos também ser amoldados ao sofrimento de Cristo, para que nós também possamos ser aí fortalecidos no meio do sofrimento e entender, se Cristo sofreu, eu também posso sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero passar por esse sofrimento, mas se for necessário passar por esse sofrimento para ter vitória, amadurecimento e vida, eu quero passar com Cristo. Como Cristo passou? No mesmo pensamento, quando a gente fala de pensamento, ele fala armado, né? Então nós pensamos em nos armar desse mesmo pensamento. Quando fala de armadura, fala do capacete da salvação. Eu tenho que entender que no momento da prova, eu estou ali com a minha mente em Cristo, sabendo que eu sou salvo, sabendo que aqui está o capacete da salvação, sabendo que Cristo morreu por mim, sabendo que Cristo está do meu lado, sabendo que eu preciso vencer, mas ao mesmo tempo, colocar aqui na minha vida, eu sou salvo, estou passando por essa luta, estou passando por esse problema, mas Cristo me salvou, e eu posso colocar para Ele os meus pesos, eu posso colocar para Ele as minhas dificuldades, eu posso colocar para Ele os meus problemas, eu posso colocar para Ele quem eu sou, e Ele vai estar comigo, mas eu tenho que saber, que mesmo diante de tudo isso, eu sou salvo, a salvação veio para a minha vida, eu posso tropeçar, posso errar, mas eu sou salvo. Eu colocar isso com o mesmo pensamento para fazer a vontade de Deus. Ele fala aqui no verso 2, não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Entender que eu preciso também fazer a vontade de Deus. Eu preciso expressar na minha vida a vontade de Deus.
tenho vontades, tenho desejos, mas a vontade de Deus deve prevalecer. E quando nós estamos caminhando com Deus, daqui a pouco a vontade de Deus é a nossa vontade. A nossa vida vai afunilando com os propósitos do Senhor. Não é? Não é assim? É assim que vai caminhando. Talvez tenha algumas coisas que eu não tinha essa vontade. Mas quando eu encontrei com Jesus, eu comecei a caminhar segundo a vontade dele. E daqui a pouco, alguns anos se passaram, e essa mesma vontade que eu não tinha, agora eu tenho. Né? E a gente vai tendo a vontade de Deus na nossa vida. Ter uma família abençoada, de que os nossos filhos andem nos caminhos do Senhor, que pessoas encontrem com Cristo, que nós possamos ter oportunidade de falar de Cristo. Essa semana, a diretora de um colégio, né, que eu trabalho, veio pedir, falando: Edmur, eu quero que você ore por todos os funcionários aqui do colégio. Vou chamar ele, quero que você ore por todos. Mas precisa ser você, não pode ser outro, porque eu vejo na sua vida uma unção. E eu quero que você, uma oportunidade, depois de vários anos, ter uma oportunidade de orar por todos, né? Eu já tinha orado por ela, já tinha orado por alguns funcionários, quando solicitaram, orar por todos. E apresentar a nossa fé. Muitos têm outras, mas a nossa fé, sabe? Uma oportunidade e um testemunho na nossa vida. Fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente não entende, né? Como que Deus faz, o que Deus faz, a maneira como Deus faz. Mas a gente vai caminhando e tendo essa oportunidade. Então, a primeira coisa na nossa vida que a gente tem que entender para ter relacionamentos saudáveis e principalmente relacionamentos... Então, primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, Deus vai nos levar para lugares que nós nem imaginamos. Eu não digo lugares que nós não queremos. Às vezes lugares que nós nem conhecemos. E às vezes lugares que nós não queremos também. Né? Eu, pelo menos até os meus 20 e poucos anos, eu nunca quis ir para os Estados Unidos. Minha mãe sabe, né? Ela pagou as viagens para os meus irmãos. Depois meus irmãos foram morar nos Estados Unidos. Eu nunca quis, eu nunca tive essa vontade. Né? E depois, servindo a igreja, eu fui várias vezes. Depois fui com a família também. Mas a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi servir na igreja. Né? Eles fizeram excursão lá, né? Moraram lá. Meus irmãos, quando aconteceu o World Trade Center, moravam nos Estados Unidos os dois, nesse momento. E eu não tinha vontade, já tinha ali meus 21 anos, não tinha vontade nenhuma de ir. Né? E outros lugares, né? Nunca sonhei. Aí eu já nem sonhei em ir para a África. Já fui 2 vezes para a África, em lugares diferentes, já fui em 4 províncias. Né? Tinha lugar do mundo que a gente nem conhecia também. E Deus foi levando, fazendo a vontade de Deus. Deus foi nos dando oportunidade de servir e às vezes conhecer alguns lugares. Outra segunda coisa que eu anotei aqui, a necessidade de pregar o evangelho. A necessidade de pregar esse evangelho. O verso 6 fala assim, antes, né? Antes fala disso que eu falei, de muitas vezes alguns vivendo essa vida, né? Porque basta a vocês no passado que tenham feito a vontade dos gentios. Agora nos chama para fazer a vontade de Deus. Mas ele fala aqui que nós temos que abandonar e não voltar a essa prática. Não voltar a algumas práticas, né? Muitas vezes você já abandonou algumas práticas, daqui a pouco você tem um convite para uma prática, né? Aquele que parou de fumar ou parou de colocar alguma coisa na boca, não volte a fazer. Paulo está falando, não volte aquele que parou de beber, não volte a beber. Aquele que parou algumas idolatrias ou bebedices, tem gente que muitas vezes, antes, para qualquer coisa, buscava uma fé de outro, para qualquer coisa, buscava um santo, para qualquer coisa, buscava isso.
Não, hoje você é santo e deve buscar o santo de Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Nós não devemos colocar nada na frente de Deus. Tudo que a gente coloca na frente de Deus pode daqui a pouco virar uma idolatria na nossa vida. E às vezes na nossa caminhada de vida, em dado momento, a gente colocou algumas coisas na frente de Deus. E de um tempo, a gente daqui a pouco pode receber um convite para voltar a colocar. Pedro está falando aqui, não volte a essas práticas. Continue colocando Deus em primeiro lugar. Continue colocando o Senhor em primeiro lugar. Porque essas pessoas que estão praticando essa devassidão, esses pecados, essas orgias, essas libertinagens, essa corrupção, essa mentira, essas pessoas vão pagar para Deus. A palavra de Deus ela é bem clara aqui, ó. Eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vai ser julgado depois pelo que fez aí. Quando fala mortos, é das gerações passadas. Do mesmo modo que ele fala assim, pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos. Não foi pregado para quem já morreu, não. Foi pregado para gerações anteriores. E um dos comentaristas, né, desse trecho da palavra de Deus, ele fala que desde Adão. No sentido que o evangelho, o poder de Deus em ação, está desde Adão. Né? Como o sangue de Cristo, o próprio Pedro fala que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Antes de existir qualquer homem, o sangue de Cristo já era conhecido, já tinha os seus efeitos. O sangue do Senhor. Aí nós entendemos que na Trindade, hoje na escola dominical eu falei sobre a Trindade. Que na Trindade, Jesus se ofereceu como sacrifício pelo pecado da humanidade. Antes de tudo existir. Por isso que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Cristo se ofereceu por nós. E nisso, também há o poder do Evangelho. Para este fim, o Evangelho foi pregado. Mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O Evangelho não foi pregado somente para nós sermos salvos, mas para nós vivermos no Espírito, segundo Deus. Mesmo que há um julgamento segundo a nossa carne, nós somos chamados a viver no Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Andando no Espírito, vivendo no Espírito, crendo no poder do Espírito, crendo no poder do Espírito. E isso é importante para nós. No Espírito, com a alma renovada conforme a sua imagem. Feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Para viver segundo Ele. Terceira coisa, vigiar e orar. Olha o verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Com sobriedade. Sabendo o que fala. Cuidando, né, da sua psique. Cuidando do seu estado. Cuidando do seu físico. Cuidando do seu espírito. Para que você saiba como orar. Vigie para que possam orar. Orem para que possam vigiar. Vigiem para que possam orar. E orem para que possam vigiar. Para que vocês possam. Temos que vigiar a nossa vida. Cuidar do tempo do Espírito Santo. Para que nós possamos orar com tranquilidade, orar com sobriedade, orar com temperança, orar da forma correta. Sabe? Mas eu também preciso orar.
para fortalecer o meu espírito, para conseguir vigiar. Tem que ter uma mente de oração, tem que estar forte, tem que prevalecer diante das dificuldades, sabendo que Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza, é a minha força, sabendo quem o Senhor é. Ao mesmo tempo, uma quarta coisa, a primeira coisa, a vontade de Deus, a necessidade de pregar o Evangelho, vigiar e orar. Uma quarta coisa, o amor, amar as pessoas. É difícil. Tem gente que a gente ama de graça, mas tem gente que a gente precisa de graça para amar. É verdade. Tem gente que não é fácil, né? Tem gente que mais ele precisa, mas precisa amar. Olha o que ele fala do amor. O amor cobre multidão de pecados. O amor cobre, né? E é importante isso, sabe? Nós entendermos esse processo. O amor cobre tudo. Aquele que ama o outro encobre suas falhas, sejam elas quantas forem. Sejam elas. Ele desvia delas o seu olhar e as esconde dos outros, o máximo que puder. Ele pede em oração continuamente que todas as iniquidades do pecador sejam perdoadas e os seus pecados sejam cobertos. Jó nem sabia o que os seus filhos faziam, mas ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Cuidava, sabe? Amava. E é interessante dentro desse processo, mas é importante a gente entender o processo do amor, né? Muitas pessoas se achegam a Deus por causa do amor, mas é o amor de Deus refletido na vida de alguém, na vida de alguém. Tem aquela palavra de Moody que fala que a única Bíblia, muitas vezes, que algumas pessoas vão ler na Bíblia, é você. É você. E se a gente viver uma vida de amor, às vezes em alguns momentos, algumas pessoas vão entender o que é a nossa fé. Às vezes em alguns momentos elas vão entender o que nós vivemos. E aqui não falou de aceitar tudo. Quem ama, repreende. Quem ama, ajuda. Quem ama, mostra o caminho, né? Quem ama, em alguns momentos, disciplina, sabe? Quem ama está do lado. Quem ama fala a verdade. Tem um monte de gente que anda do nosso lado que só fala mentira, coisa para agradar, né? Você tá horrível, acabado, você tá bonito. Nada, mano. Não tá destruído, né? Aí você, é verdade, né? E não te ajuda. Aí você vai para um lugar achando que tá lindão e não tá. E não tá, né? Precisa. Tem hora que precisa de ajuda, porque às vezes dá tempo de consertar, né? Tem para as mulheres, então, que tem uma bolsa de super heroína, né? Sai tudo já. É verdade, dá tempo. Então, quarto, amor. Quinta coisa, não murmurar. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sem murmuração, não murmurar. É uma coisa que a gente aprende já desde cedo na escola dominical. Criança murmurou, perdeu a bênção. Né? Não murmurar. Além de amar, não murmurar. E os dois últimos pontos. Servir com os talentos. Olha o finalzinho do verso 10. Administrar bem a multiforme graça de Deus. Servir com nossos talentos. E nem sempre os nossos talentos é o que eu já sempre faço. Porque tem muita gente que tem talento escondido. Tem talento escondido. Tem gente que tem mais talento do que uma pessoa que está trabalhando há muito tempo naquilo. Né? Essa semana eu vi lá num evento para os professores, pedi para os professores pegar um palitinho, uma fita crepe e um papel crepom. Faz uma flor aí.
muita gente que fez a flor melhor que a professora de artes. A professora está ali sempre fazendo, só um exemplo. Tem muita gente que às vezes não faz aquela, como é que consegue fazer? Alguns puderam usar seus talentos, né, para fazer as unhas, fazer os desenhos. Como tinha muita gente talentosa lá, eu nem ajudei dessa vez, né? Mas fazer os seus talentos, usar. Foi lá, desenhou, pintou a garinha, fez o piratinha. O João fez pirata, um monte de criança fez pirata. Pirata é facinho, qualquer um faz, né? Só que é difícil de limpar depois, viu? Escapou o João uma hora lá em casa, ele estava limpando sozinho na pia. Nossa, fez uma bagunça, né? Sujando a pia, sujando o chão, né? E para tirar a tinta da cabeça, aquela tinta lá. Você é louco, aquela tinta lá para tirar. Peguei o sabonete e esfregando o couro cabeludo. Tem que ser devagar, né? Quem tem aí, não eu, né? Mas às vezes pessoas que têm queda de cabelo já me falaram que se ficar raspando o couro cabeludo, você vai perdendo o cabelo. Então tem que ser sempre couro cabeludo. O cabeleireiro fala que é a principal, é ali que sua cabeça respira, então precisa sempre, não pode tampar. Você tampou, daqui a pouco não nasce mais, né? Então é importante sempre ficar passando nada no couro cabeludo. Ainda bem que aquela tintinha né? Mas é bom, e o chão do banheiro fica daquela cor, né? E por último, façam tudo conforme Deus. Peça para Deus. Tem coisa que a gente não precisa ir fazendo e rápido, né? Peça para Deus para fazer tudo conforme o Senhor te direcionar, o Senhor te ajudar, né? Tem coisa que a gente não sabe o resultado lá na frente. Tem coisa que a gente faz hoje, a gente vai colher daqui a pouco, né? O que estava falando da empresa. A gente não sabe como é, né? Mas podemos colher daqui a um tempo. Mas hoje eu estou fazendo, estou me preparando. Para quê? Não sei, né? Daqui a um tempo. Mas se eu tiver a oportunidade, faça. Tem uma oportunidade de fazer algo, faça. Cuide da sua vida, cuide da sua mente, cuide do seu coração, né? Mas faça tudo conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus te direcionar. Primeira coisa, faça a vontade de Deus. Há uma necessidade no mundo de pregar o Evangelho. Seja ela para o meu vizinho, seja ela para quem eu vejo todos os dias, seja ela para pessoas que eu ainda não conheço, seja elas para os nossos familiares, né? Eu sempre falo, vamos orando. Estamos chegando, às vezes, num momento que a gente vai encontrar pessoas. Eu sempre falo, quando está chegando perto do final do ano, ore para que Deus possa te usar, para trazer uma palavra para um familiar. Esse ano você vai encontrar ainda mais. Daqui a pouco tem os churrasquinhos da Copa do Mundo, tem o Natal, tem o Ano Novo, né? Prepara. Talvez não vai vir muita gente de longe esse ano, né? Porque o Natal, o Ano Novo não vai ser durante a semana, vai ser só no final de semana. Mas já vai preparando. Como que você pode trazer uma palavra de Deus para alguém? Como que Deus pode te dar uma oportunidade de numa mesa falar de Jesus para um familiar seu? Né? Há uma necessidade de pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, vigiar e orar, para que a gente esteja preparado, sóbrio. Viver uma vida de amor. Somos chamados para amar, mesmo quem a gente não gosta. E até mesmo pelos nossos inimigos, orar por eles. Não falou muito de amar os nossos inimigos, mas orar pelos nossos inimigos. Orar para que Deus toque, mude. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades do mal. Quinta, não murmurar. Não perca a sua bênção. Não deixe um endemoniado. Não deixe, um capiroto. Não deixe alguém mal intencionado tirar a sua bênção. Não murmure. Não deixe ninguém tirar a sua bênção, não. Sexta coisa, servir com 12 talentos. Peça para Deus,
Ó, eu quero servir com meus dons, quero servir com meus talentos. Eu quero ser útil em algo. E por último, faça tudo conforme Deus. Faça tudo conforme a Deus, para a glória de Jesus. A minha vida é para a glória de Jesus. Dentro da igreja, fora dela, aonde Deus me levar, é para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser vir ao altar, ter um momento com o Senhor, onde você quiser, né? Vamos ter esse momento de oração. Senhor Deus, como é bom estar na tua casa e poder orar. Pai, fala conosco, Senhor. A tua palavra, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é pertinente. Pai, ela é profunda. Ela traz ricas bênçãos para a nossa vida e para o nosso lar, para o nosso coração. Abençoa a nossa família, Pai. Tantas pessoas nesse tempo têm estado preocupadas com as suas famílias, com os seus queridos, com os seus próximos. Abençoa, Pai, as famílias dos teus filhos. Abençoa a família das pessoas que estão à nossa volta. Abençoa aqueles, Senhor, que estão do nosso lado. Tantas pessoas passam por nós todos os dias. Pai, derrama o teu Espírito. Traz um toque de graça, de vida, de esperança, de amor. Usa, Senhor, as nossas vidas para proclamarmos o teu Evangelho. Ajuda-nos a seguir a tua vontade. Se tem algo em nós que precisa ser direcionado mais pela tua palavra, Pai, ajuda-nos a ter mais amor, Senhor. O amor, como disse a tua palavra, cobre uma multidão de pecados. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos graça. Ajuda-nos, Senhor, Pai, a vivermos, Senhor, para a tua glória, conforme a tua vontade. Abençoa, Pai, esse finalzinho de ano, Senhor. Alguns têm sonhos, planos ainda para esse ano. Alguns estão esperando algo, Senhor. Que o Senhor possa trazer essa bênção, ó Pai. Ajuda-nos a caminhar juntos, ó Pai, com o Teu Espírito, com os Teus anjos. Ajuda-nos a ver os milagres que o Senhor está realizando ao nosso redor. Quantas bênçãos, quantos milagres o Senhor está fazendo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e clamamos nesta manhã de domingo, pedindo que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a família do teu povo. Em nome de Jesus.